Cavalo não fala, mas dá sinais. Mancar é um deles. O problema é quando nós não conseguimos identificá-los. Vejam a situação desta potra. Ela tem 2 anos e está em preparo morfológico. Teoricamente não apresenta problema algum. Mesmo assim, o veterinário irá submetê-la à avaliação objetiva da claudicação. Ele é uma ferramenta hoje bem importante para o clínico, porque ele consegue captar claudicações bem sutis, onde o olho da gente, o olho do clínico ainda não está conseguindo perceber essa alteração. O aparelho desenvolvido nos Estados Unidos conta com auxílio de sensores. Um colocado na cabeça. A gente deve sempre observar se ele está bem posicionado no centro da cabeça. Um na garupa. Então a gente coloca ele também bem na linha média. Olha para ver se ele está bem no aspecto da linha média. E aí essas fitas aqui a gente coloca só para dar firmar um pouquinho mais. E um outro sensor em uma das mãos. Então é importante que ele fique sempre no aspecto bem dorsal da quartela. Independe direita ou esquerda ou tem... Ele tem que ser sempre na direita. Porque os dados do aparelho foram montados para ele interpretar esse sensor como sendo sempre na direita, né? Então ele capta a diferença de pequenos milímetros entre o lado esquerdo e o lado direito do animal, e com isso ele pode nos dizer de qual mão ou posterior o animal está claudicando e se essa claudicação é de impacto ou de elevação. Bom, já estão instalados, agora qual é o próximo passo? Agora é ligar eles, a gente liga com o ímã. A avaliação é feita sempre com o animal ao trote, 25 passos no mínimo. As informações captadas pelos sensores são automaticamente passadas para o computador. Quais os 4 critérios que a gente utiliza para dizer se o cavalo está claudicando ou não? A distribuição desses raios no gráfico, então quanto maior a diferença de um lado para o outro. Então aqui a gente vê que ela tem uma distribuição bem acentuada para o anterior direito de impacto. Segundo ponto, a relação... Ou seja, ela está claudicando. Ela está claudicando, aparentemente já está claudicando aqui para essa primeira avaliação. Segundo ponto, a relação A1-A2, que ela tem que ser superior a 0,5. Isso é uma relação estabelecida pela onda que ele capta pela claudicação comparado com a onda normal que seria esperado para o cavalo. Tá? Tem que ser maior que 0,5, então ela deu 2,31. A altura máxima ou altura mínima da cabeça, a diferença nessa altura ela tem que ser superior a 6 milímetros, não importa se menos ou mais. Ela deu 21,44, bem acima de 6. E o desvio padrão dessa média aqui tem que ser menor. Então aqui a gente vê que ela deu 21,392 e deu 15, então menor. Então ela tem todos os parâmetros para nos dizer, realmente ela tem uma claudicação do anterior direito. Avaliando o posterior, a gente tem uma distribuição um pouco esparsa aqui, tanto para elevação quanto para impacto do posterior esquerdo, né? Mas tem 0,28, que é superior ao 0,17, e tem o 4 e o 5 superior ao 3, porém os desvio padrão são maiores que a média. Então o que nos leva a crer que essa claudicação que ela está demonstrando no posterior esquerdo possa ser compensatória da mão direita. Chegamos à segunda etapa do exame, a avaliação de flexão. Primeiro na mão sadia. Eu fico flexionando por 30 segundos. É um teste que ele tem tendência a colocar pressão sobre o boleto e articulações interfalangiana proximal e distal. Isso chega a ser dolorida ou não? Desconfortável, por isso que dependendo da patologia ela pode exacerbar depois quando ela sai troteando. Pode ir. Os novos dados coletados são comparados ao exame anterior. Então aqui eu já puxo para a gente ver, ó, um comparativo dos dois. Esse aqui é pré-flexão e esse aqui depois da flexão, tá? Então tu vê que já distribui um pouco aqui, ó, o tipo da distribuição dos raios no gráfico, né? E o valor já baixou um pouco. O que isso quer dizer? Quer dizer que também a flexão do esquerdo incomodou um pouco ela, né? Então diminuiu o valor do direito, então quer dizer que a do esquerdo também incomodou um pouco, né? Então a gente vai trabalhar agora o direito para ver se é dessa estrutura distal que ela reclama ou não. Agora é a vez de flexionar a mão direita. Um pouco porque ela está claudicando dessa mão, então esse teste já pode exacerbar bem a claudicação dela. É importante sempre quem está fazendo o teste que seja que faça nos dois lados para tentar colocar pressão homogênea nos dois lados, né? Observe que com o teste de flexão a passada fica ainda mais irregular.
Então vou comparar de novo esse teste de flexão que a gente fez com a avaliação pré-flexão. Então o valor ele subiu de 2.411 para 2.95. Comparados os dados, sai a confirmação. A lesão está na região abaixo do joelho. Agora então é só dar seguimento aos exames. Então aí, a partir da analgesia diagnóstica, que a gente vai poder dizer o que ela tem, né, e confirmar através dos exames complementares, como raio-x e ultrassom. A principal vantagem deste exame está em detectar o problema precocemente, assim como reduzir as chances de erro de diagnóstico. Hoje em dia, principalmente com essa valorização econômica do cavalo crioulo, os treinadores, ginetes proprietários, eles estão mais perceptivos quanto a isso e estão buscando mais a utilização dessas ferramentas na tentativa justamente de identificar o problema quanto mais cedo. Com isso ele reduz mais os custos deles com tratamento ou com a necessidade de repouso ou mesmo em determinadas situações a retirada precoce desse animal das competições.